Bem, para falar desse tema que muita gente me pediu, qual a diferença das obras residenciais para as obras industriais, eu convidei nada mais, nada menos do que a engenheira Sara, que é uma pessoa com muita experiência tanto nas obras residenciais quanto nas obras industriais. Sara, passa a palavra para você, fica à vontade. Sei que você é uma pessoa com muita bagagem para contribuir aqui com esse tema. Conta um pouquinho da tua experiência e a palavra é sua. Oi, João, boa tarde. Um prazer enorme estar falando com você. Muita bagagem é bondade sua, tá? Mas a gente pode contribuir um pouquinho pelo que a gente já viveu. Para quem não me conhece, sou Sara Almeida, sou formada em Engenharia Civil pela Universidade de Fortaleza, tenho especialização em Segurança do Trabalho e um MBA em Gestão Empresarial. Já atuo em construção civil realmente desde que eu me formei. Comecei meu estágio na área de construção civil, comecei na área residencial, atuei por 15 anos na área residencial, na Idibra, que é uma construtora do Grupo M. Dias Branco, por onde eu fiz minha formação e fui muito feliz, e sou feliz, sou muito grata. Então, na Idibra, eu tive a oportunidade de trabalhar em 12 prédios residenciais nesse período, e em 2015 eu tive a sorte, o prazer, a oportunidade e o desafio de trabalhar nas obras industriais do grupo, a qual eu comecei a trabalhar na construção de um túnel na FF. Eu fui para a obra industrial para fazer esse túnel, num CD nosso de distribuição, e fui muito feliz em descobrir essa outra faceta da engenharia. Legal, Sara. Sara, vou começar com uma pergunta que todo mundo quer saber. Em termos de projetos, qual das duas áreas são mais complexos? Quais são os mais difíceis de executar, os mais difíceis de interpretar, os mais difíceis de desenvolver? Olha, João, eu começo a te dizer que o mais difícil é aquilo que a gente desconhece, né? Quando eu fui em 2015 trabalhar na obra industrial, na fábrica, a primeira obra para fazer um túnel, para mim foi um desafio e foi algo assim sobrenatural. Eu me lembro que eu comentava com meu esposo, que também é engenheiro, e falava: poxa, vou para a obra industrial, não sei de nada de industrial. E ele falava: calma, Sara, porque industrial é mais fácil que a residencial. É bem mais simples, menos complexa. E hoje eu posso te afirmar, assim, pela experiência vivida dos projetos que eu trabalhei, e eu tive a sorte de passar por vários projetos em alguns outros estados pelo grupo, que a obra industrial ela é mais simples do que a residencial realmente, ela é menos complexa, ela tem menos detalhes, é mais simples a execução, é mais rápida a execução. Na verdade, são obras mais ou menos pré-fabricadas, né? Eu não estou falando de Perfeito. forma genérica, porque nós temos projetos bem mais complexos. Quando você pega um projeto de um moinho, o moinho requer um nível de complexidade de detalhes muito maior do que a residencial. Mas, assim, a grosso modo falando, eu acho a residencial uma obra mais complexa pelo nível de detalhes que tem nos projetos. A obra residencial, sem dúvida, tem um padrão de acabamento também maior, né? As obras industriais você Sim, tem volumes de concreto, estrutura metálica, até em área também muito grandes, mas com um nível de detalhamento menor. Sara, principalmente acabamento, né? principalmente acabamento. Aí eu queria já puxar um gancho, porque eu acho que a gente já vem conversando sobre isso e você sempre é uma pessoa que defende muito a gestão de pessoas como sendo um fator crítico de sucesso para qualquer obra. E aí eu queria perguntar, em termos de gestão de pessoa, o que é que difere uma obra residencial para uma obra industrial? Olha, eu vou falar um pouquinho do que eu vivi, né? Então, eu fiquei 15 anos na residencial, atuando numa construtora, que nós tínhamos um gerenciamento da obra próprio, né? Tinha um engenheiro, tinha a equipe gerenciada pelo engenheiro da obra, toda própria. Então, nós terceirizávamos etapas da obra, alguns serviços. Então, quando você tem uma equipe própria, eu costumo dizer que você tem uma gestão mais fácil da obra, porque você consegue estreitar os laços e ter uma linguagem com o seu time, formar um time para que todos trabalhem em prol de uma meta, do objetivo, do cumprimento do orçamento, do nível de qualidade, e é mais fácil a comunicação. E na obra industrial, a maior diferença que eu tenho vivido é que você não tem time, né? Você não tem uma equipe própria de gerenciamento de obra. Você terceiriza a obra 100%, é torniquet. Então, assim, a comunicação que você fazia direto com o seu time,
Na industrial, você faz a comunicação praticamente para o dono da empresa, para o engenheiro responsável para a empresa, e ele assim distribui a comunicação com o time. Então, a diferença talvez seja essa forma de gerenciar, né? Você não ter um time próprio, de uma comunicação mais segura e simples, e sim transmitir a informação na industrial por meio de outras pessoas. Na residencial você é mais gestor de pessoas e na industrial você é mais gestor de contratos. Industrial você praticamente gerencia contratos, né? Claro que você gerencia contratos, mas faz uma fiscalização em orçamento, em nível de acabamento, em qualidade de projetos, em acompanhamento da obra, tão precisa quanto a residencial. Mas você não tem essa gestão de pessoas como você tem na residencial. Francamente, lhe falando, assim, hoje, a quantidade de softwares que nós temos, para poder acompanhar indicadores de obras e prazos e orçamentos, eu acho que o grande diferencial do gestor de obra hoje é justamente essa parte de gestão de pessoas. Eu acho que isso é algo que a gente vem se profissionalizando cada vez mais, aperfeiçoando, buscando conhecimento, porque qualquer obra, para ela ficar no nível de acabamento, de precisão, de cumprimento de orçamento e prazo, só se consegue se você tem um time engajado. E para você ganhar esse time, você tem que ter um nível de gestão muito elevado. Perfeito. Me diga uma coisa, já que você está falando de execução de obra com excelência, como é que funciona, qual é a diferença, na verdade, em termos de cobrança para orçamento, cumprimento de orçamento e cumprimento de prazos para obras residenciais e obras industriais? Tem muita diferença em relação a essa cobrança? Olha só, na obra residencial, a gente geralmente começa a obra com um prazo de entregar um prédio, em média 36 meses, né? Então você tem um orçamento já pré-feito, você tem um prazo pré-estabelecido, então é mais fácil do engenheiro gerenciar esse tempo e esse orçamento. Já na obra da obra industrial, geralmente a demanda ela já nasce defasada. Então, assim, essa variável tempo, ela pesa muito no custo do orçamento da obra industrial. Então, se você tem um tempo muito restrito, muito curto para a execução, então você muitas vezes escolhe um método construtivo que seja mais rápido, não mais barato. Entendeu? A obra, você tem que transformar a obra industrial, ela é muito rápida. Então, essa relação custo-benefício, ela é muito, muito apropriada para a obra industrial. Sem contar que nas plantas fabris, a gente tem a restrição de horário para trabalhar, de gestão de terceiros, de segurança do trabalho, até bem maior do que na obra residencial. Então, assim, não significa que essas variáveis são exatamente as responsáveis para a diferença de orçamento, mas elas explicam bastante que nós temos um orçamento, sem sombra de dúvida, mais caro na obra industrial do que na obra residencial. Perfeito. Tratando agora em termos de clientes. A obra industrial, a gente que faz parte do grupo, tem uma particularidade porque é como se a gente tivesse apenas um cliente. Vários clientes internos, mas o nosso cliente é a indústria, é a fábrica. E na obra residencial, você entrega um prédio às vezes com 20 andares e tem 40 clientes. Como é a gestão desses clientes, como é que é lidar com esses clientes, qual a diferença em ambos os casos? Eu costumo dizer que são particularidades muito diferentes, né? Quando você trabalha com a residencial, é muito prazeroso, João, você entregar um apartamento por vez por cliente. Você está entregando um sonho. Então, assim, você tem vários clientes com níveis de exigências bem diferentes, né? Você tem clientes mais simples para receber um apartamento, como tem clientes bem exigentes. E na obra industrial, você praticamente tem um cliente, no nosso caso, que são os clientes internos, né? Um cliente por área por vez. Porém, uma coisa que é muito comum das duas obras é a importância que o engenheiro tem que ter em atenção aos detalhes. Eu costumo dizer, quando eu estava no campo, na área residencial, que eu entregava sonhos, eu não entregava apartamentos. Então, quando eu entregava o apartamento, que eu abria a porta para o cliente, aquele apartamento tinha que estar no nível de perfeição como se eu estivesse recebendo a obra, porque eu estava entregando ali um sonho. Quando eu vou entregar a obra para um cliente industrial, eu penso que aquilo ali é uma obra que está sendo entregue para um cliente que não pode ter um pós-obra. Por quê? Porque uma planta fabril em funcionamento, o espaço de tempo para você fazer uma manutenção, ele é muito restrito. Então, a atenção aos detalhes do engenheiro tem que ter com a obra, independente de que é industrial ou residencial, ele é o mesmo para as duas obras.
ele é extremamente importante para a satisfação de ambos os clientes. Sara, você já comentou nessa última pergunta um pouco sobre o pós-obra. Eu sei que no mundo ideal a gente deve evitar, mas na realidade a gente sabe que nem tudo é 100% controlado e acontecem os imprevistos. Então, como é lidar com o pós-obra na construção residencial e como é lidar com o pós-obra na construção industrial, por favor? João, você falou uma coisa aí que é muito assertivo. A gente lida com muitas variáveis, dentre elas o fator gente, né? Lidamos com pessoas e também com materiais. Muitas vezes a gente tem um pós-obra em ambas as áreas devido a uma falta de material, como também temos por execução ou por ambos. Mas na residencial, por mais clientes que nós temos, por mais nível de acabamento, por mais precisão, eu ainda costumo dizer que é mais fácil fazer a manutenção na residencial do que na industrial. Porque a industrial, se for uma planta que ela trabalha 24 horas, 7 dias na semana, é muito delicada essa manutenção. Não só pelo problema de paralisação da fábrica, mas pelo nível de contaminação, se for empresa de alimentação, se for manutenção encoberta por N restrições que tem de poeira, de abertura, enfim. Por isso que eu falo, e eu volto a afirmar, que eu já falei isso nessa entrevista com você aqui, que é importante a gente ter atenção aos detalhes. Por mais que a gente persiga essa perfeição, isso é que vai trazer o sucesso da obra ou as pós-obra. E no sucesso da perseguir a perfeição da obra, de acompanhar a obra com precisão, buscando o orçamento, técnica e a satisfação do cliente, é a gente ser apaixonado pelo que a gente faz. Então, se a gente tiver essa paixão de gerenciamento de obra, de acompanhar, de executar, a gente tende a ter uma obra que satisfaça ambos os clientes, e é isso que a gente busca. A gente entrega uma obra que atenda às expectativas e quem está desejando. Eu lhe agradeço demais por essa entrevista. Eu estou muito feliz em ter contribuído um pouquinho e estou à sua disposição para as próximas, tá? Obrigada. Valeu, Sara. Muitíssimo obrigado. Acho que você contribuiu com certeza sobre o tema, tirou muitas dúvidas aí de muita gente. Foi muito legal o bate-papo. Acho que foi rápido, como a gente queria que fosse, bem objetivo, mas com muito conteúdo, que é o que interessa. Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, Sara. Valeu. Obrigada, João. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.